Olá, como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu trago aqui um relatinho projetivo e de sensibilidade. Mentor lhe relembrando da técnica, aí que eu vou já já relembrar para vocês também. Eu acredito que foram os caras da Matrix. Vamos lá, eu vou te explicar tudinho. Nadei, fiquei procurando elementais, deixei uma amiga sozinha, fui numa espécie de seleção de projetores, um escritório, algo assim. E vou te contar nesse vídeo aqui. Fica aí até o final. Olha, gente, foi assim. Meu dia de manhã foi um pouco. Não foi tão agradável, né? Às vezes na sexta-feira eu passo mal. E aí, de manhã, eu passei um pouquinho mal. E à tarde eu fui andar com o Murphy. Tirei um tempinho e fui andar com ele na floresta e tal. Recarrega as energias, né? E lá, eu disse assim, poxa, eu queria tanto me conectar com os elementais, né? Ter uma experiência, assim, diferente com eles. Nossa, isso é maravilhoso, né? Você também, sei que você quer também saber. E eu pensei, né? Poxa, vai ser tão legal e tal. Enfim. E aí, eu disse, quando eu cheguei em casa, eu vou assistir à noite um filme de duende ou de fada, uma coisa assim. E fiquei procurando, né? Procurei e nada, não consegui achar. E aí veio assim na minha cabeça, bem sutil, procura de sereia. Aí eu disse, ai não, sereia não. E aí eu senti, procura de sereia. Aí eu disse, ah, não vou procurar. Só que apareceu um filme lá de sereia. E eu disse, tá bom, vou assistir então de sereia, né? Aí assisti, filme de sereia, bem bobinho, bem bacaninha e tal, pronto. Depois assisti outro filme de ação, depois fiz minhas práticas, normal, né? Enfim, dormi o primeiro sono, vamos dizer assim, e às 5 horas da manhã fiz a técnica normal energética, dormi. Quando foi 5 horas da manhã, eu acordei e senti uma presença. Só que uma presença boa. Aí fiquei um tempinho com os pensamentos assim, né, lembrando de algumas coisas, pensando em algumas coisas, eu disse, não, vou fazer a técnica. Aí eu escutei o mentor falando assim, e já tinha sentido aqui, mas aí ele me confirmou. Roberta, concentra a safira na tua testa, no teu frontal. Lembra da técnica que o mentor tinha me ensinado? Eu já saí em projeção várias vezes com essa técnica. E o mentor me relembra essa técnica. E eu fiquei ali pulsando, visualizando, né, a safira. Aí, quando eu fiz a visualização, já comecei a trabalhar a energia com a respiração, tá? E fiquei trabalhando ali respiração rapidamente, gente. Acordei no astral, só que tava inconsciente. Desculpa. Eu tava inconsciente e... Eita, o sono já tá batendo. Aí teve uma hora que a gente tava assim... Tava eu e uma amiga, que eu não lembro quem era. Tava eu e uma amiga andando por aí e... De repente, eu olhei para as minhas mãos e eu vi que tinha 6 dedos, 6 dedos em cada mão. Aí eu disse, nossa, tô fora do corpo. Só que quando eu tava olhando, algumas pessoas, alguns caras de preto começaram a cercar a gente, né? E eu disse, que doido, né? Que doido esses caras aí cercando a gente. E deixa eu me lembrar. Foi. Os caras começaram a cercar a gente e aí eu comecei a levitar. Só que eu acredito na dimensão que eu estava muito lento para levitar. Eu forçava, isso aí é bem devagarzinho, gente, ia assim, ó, levitando. E aí eu deixei minha amiga. Aí quando eu vi que ela tava cercada pelos caras de preto, veio de um lado, veio um carro de preto, aqueles antigão, sabe? Fechou um carro desse lado, nessa direção, fechou outro nessa direção, saiu os caras de terno preto, todo de preto. E eu disse, que isso? E aí cercou a gente. Só que na hora eu comecei a voar, né? E aí, quando eu olhei, minha amiga ficou lá, perdida, assim, cercada por eles. Aí eu falei assim, fulana, que eu não lembro o nome dela. Eu disse, fulana, pensa e volta pro corpo. Pensa no corpo. Eu fiquei lá, né, falando pra ela, pensa no corpo. E ela não pensava, eu não sei se ela saiu, se ela não saiu, só sei que eu tava um pouquinho assim, o chão aqui, e eu tava assim, mais ou menos, né? E aí eu fiz, pensa no corpo, fulano, aí eu não sei, só sei que, quando eu falei, pensa, fulano, no corpo, dois caras desse de preto começou a voar. E normalmente os espíritos no umbral não voam, tá? E aí eu olhei, ele voou, assim, porque eu tava numa altura que não dava pra ele me pegar, né?
E aí ele voou, né? E ele voou e pegou minha perna, meu pé. Um pegou de um lado, o outro pegou do outro, né? Mais embaixo. E não falava nada, só me pegou assim. E eu disse: caraca, esses caras são encarnados, não é possível que eles estão voando. Eu não vejo o espírito voando por aqui. Eu tava super consciente. E nessa hora que ele pegou, eu não quis fazer o EV. Na hora, eu não sei se eu não lembro se eu não quis machucar eles, mas na hora eu me sentindo, eu simplesmente fiz assim, a mão de um tava numa perna, eu simplesmente fiz tim, 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 tim. Tira nas mãos os dedinhos, né? Quando uma pessoa fica assim no abismo, aí você vai e tira uma, tira outra, tira outra, tira outra, e a pessoa cai. Eu fiz isso aqui, isso, gente, caiu um. Depois eu fiz no outro, eu disse, eu não lembro o que foi que eu falei. E caiu também. E aí eu continuei voando, nem me lembrava mais da minha amiga. E aí eu espero que ela tenha voltado pro corpo. Eu sei que ela era encarnada, né? E aí, eu voando, né? E quando eu tava um pouco lá em cima, tinha me livrado deles, eu comecei a sentir umas coisas no meu pé. Um incômodo no meu pé. E eu senti assim, tira. Aí eu senti, quando eu olhei pro meu pé, eu sabia que ali tinha um chip, alguma coisa implantada. E eu disse, que doido. Aí eu peguei o meu pé direito. Meu, gente, é doido. Vocês sabem que tem onirismo, tem associação, né? Mas eu tô contando aqui o que eu venho me lembrando, tá? E a gente sempre questiona as experiências. Olhei pro meu lado, pro meu pé direito, e estava um pouquinho perto do dedão do pé. E eu forcei assim mentalmente, como se estivesse espremendo ali, sabe, o meu perispírito, e saiu um negocinho assim, em formato mais ou menos de uma estrela. Era um chipzinho mais ou menos desse tamanho assim. Não, era do tamanho de mais ou menos uma moeda, tá? Uma moeda. E aí saiu. E no meu outro pé, quando eu olhei no meu outro pé, também tava incomodando. Os caras botaram os chips, né? Não conseguiram me pegar, mas botaram esses implantes aí. E aí, no outro pé esquerdo, aí eu fui olhar de novo, tava no meio da sola do pé mesmo, no meio, na sola do pé. E aí eu forcei, ele saiu, só que era um formato diferente. Era um formato meio assim, sabe? Meio... Mas era também pequenininho, desse tamanho assim, e no meu perispírito, né? E aí eu forcei, sabe, através da vontade, e ele saiu como se eu estivesse espremendo uma espinha, alguma coisa assim, sei que é nojento, né? Mas não saía sangue, não saía nada, só saiu o implante, né? E eu disse, meu, como é que eu sabia fazer aquilo, gente? Eu tirei um implante que tava em mim mesma, né? Enfim, eu só sei que eu tirei os dois e vi uma lata de lixo, eu tui, ainda tirei onda, tui, lá na lata de lixo e saí voando. Nesse de sair voando, né? Eu lembro que eu vi um gigante. Só que pode ter sido associação também, tá, gente? Nessa hora. Eu lembro de ter visto um gigante e eu voando assim, eu vi alguém na minha frente mesmo, gigantesco. Ele olhou pra mim, ele não fez nada, ele ficou esperando a minha reação. E eu olhei pra ele, eu ainda... Sabe quando você hesita, assim? E eu senti que ele não ia fazer nada. E eu continuei voar, sabe? Ele, tipo, não mexeu comigo, né? Ele era mais ou menos, tinha uma cor meio... É porque não pode falar nessas coisas, né? Mas deixa eu ver com que ele parecia. Bom, ele parecia ser um ser humano, só que gigante, tá? Acho que é melhor falar assim, porque se eu falar algumas coisas pode ser racismo e tudo mais. Mas enfim. E aí, ele só foi rapidamente, né? E aí eu continuei andando, perdi a consciência, não lembro o que aconteceu. E essa parte que eu vou contar agora, eu não sei se foi nessa hora que eu estava voando e perdi a consciência, ou se foi no primeiro sono, tá? Porque às vezes isso pode acontecer ali, você não sabe a ordem do negócio, depois você tem que ficar juntando. Então eu não tenho certeza se foi antes, tá? No primeiro sono, ou se foi depois, nessa hora. Nessa hora eu lembro que eu estava numa espécie de carro, não parecia ser uma nave, tá? Era uma espécie de carro e um aerobus, pronto. Eu acredito que era um aerobus. Não tinha um carro, pronto. Era um pouco parecido com um carro. E tinha uma mulher dirigindo, né? Entre aspas, tinha uma mulher desse lado aqui dirigindo. E
Desculpa, ela estava sentada numa espécie, lembra que meu cérebro interpretou assim. Ela estava sentada numa espécie de banco de bicicleta, mas não era bicicleta, entende? Tava desse lado. E aqui tinha a caixa de marcha, a marcha que ela tá bem grande, assim, um negócio assim que ela fazia a movimentação de direção ali, tá? E tinha as janelas, né, janelas, e tinha o banco como se fosse o banco de trás do passageiro, aquele banco assim, de trás, compridinho, que dá umas 3, 4 pessoas, assim. Tinha um banco, o banco aqui, ela aqui e eu aqui em outro banquinho, vamos dizer assim. E na frente tinha duas, como se fossem duas cadeiras móveis. Não tem aquelas cadeiras de escritório móvel, mas não era de escritório, né? Eu interpretei assim. E eu comecei a observar, eu disse, nossa, eu tô com essa mulher aqui, num carro, né? Como é que ele bota o cinto aqui? Aí eu vi uma espécie de cinto onirismo ali, rapidinho, né? Vamos dizer assim, oniricamente. E aí, eu vi duas cadeiras pretas, um negócio meio doido, mas a minha interpretação foi que eu estava no Aerobus, indo pra algum lugar com uma amiga, tá? Não sei se era uma pleidiana, não sei se era um ser humano normal, mas eu acho que era um Aerobus. Eu acho que não era nave, por conta que não era parecida com aquela dos Greys quando eu estava lá. E das outras que eu também já fui, uma outra que eu já fui também, entrei. Então era um pouco diferente, eu acredito que mais era o Aerobus. E aí a gente tava indo em direção, perdi a consciência, eu lembro de ter acordado já em um lugar. E nesse lugar eu sentei pra esperar umas pessoas. Era uma espécie de escritório que ela tinha me levado. Era uma espécie de escritório. Eu sentei ali, tinha algumas pessoas, né, ali. E como se estivesse esperando alguma coisa, sabe? Um registro, alguma coisa assim. E eu vi algumas pessoas. E nesse olhar para algumas pessoas, eu vi que alguém avisou que eu cheguei. Só que eu tava esperando algumas pessoas que trabalhavam lá dentro, tá? Alguns mentores que trabalhavam lá dentro, que ia parar alguma coisa que eles estavam fazendo e vinham falar comigo. Só que, nessa hora, eu comecei a sentir meu corpo voltando, sabe? E eu disse, caramba, nossa, que doido, eu vou voltar pro corpo, eu não acredito. Pô, aí eu disse, não vou pensar nisso. Aí comecei a tentar pensar em outra coisa. E eu achei que acordei, mas eu ainda tava no astral. Aí quando eu acordei no astral, eu olhei de novo assim a mão e tava os 6 dedos. Eu disse, não acordei, ainda tô projetada, só que eu estava em outro lugar, né? Outro lugar. Sei lá onde é que eu tava. E aí eu comecei a voar de novo, né? Tá acordada, comecei a voar de novo. De repente, eu comecei a falar com uma pessoa, um cara, e do nada, gente, eu apareci no mesmo escritório, no mesmo lugar, entende? Provavelmente alguém, né, era pra mim estar lá, que alguém me pegou de volta. E aí, quando eu apareci nesse lugar de novo, já tava um monte de gente, já tava lotado. Era tipo uma sala de espera, sabe? Uma sala de espera, um salão de espera, assim, com mais ou menos entre 15 pessoas, mais ou menos, ali tinha. E todos esperando. Só que quando eu cheguei, esse rapaz que me levou, esse homem que me levou, ele foi avisar para umas 2 mulheres, né, que eu cheguei, que eu tava ali. E elas não esperaram mais, elas vieram logo. Elas, não, Ita, vamos falar com a Roberta. A Roberta chegou, vamos falar logo com ela. Como se fosse importante, né? Ai, meu Deus. Aí, vamos falar com a Roberta antes que ela tenha que ir embora de novo. Tenha que ir embora, né? Eles falaram assim. E elas vieram falar comigo. Eu não lembro exatamente o que foi que elas falaram, mas antes delas chegarem, esqueci de contar essa parte, antes delas chegarem, eu sentei de novo, eu sentei no mesmo lugar que eu tinha sentado, e aí eu olhei pra minha perna, gente, a minha perna esquerda tava um cotoquinho, toda torta, um cotoquinho, ela não tava plasmada direito, só tava à direita. E eu olhei pra aquilo ali, eu disse, que negócio feio, ai, vou ajeitar isso, e plasmei, pra você ver como eu tava lúcida. E eu disse, que coisa feia, aí plasmei de novo, corretamente, ajeitei as minhas perninhas, né? Em 90 graus, que ali bonitinha sentada. Foi quando essas mulheres vieram. E aí elas falaram, Roberta, elas falaram alguma coisa que eu não lembro o que foi. E elas estavam lá admiradas, falaram algumas coisas. Só que quando eu tava lá sentada,
veio na minha cabeça, eu não sei se foi o André, falando assim: olha, Roberta, olha quantas pessoas estão se inscrevendo para a projeção astral. Foi isso que ele falou para mim em minha interpretação. Aí eu disse: nossa, então essas pessoas estão fazendo viagem astral? Eu senti que ali era uma espécie de inscrição para projetores astrais novos, pessoas novas que estavam iniciando nesse processo, entende? E eles falaram, ele falou isso pra mim na minha cabeça, né? Provavelmente o André. E aí foi quando as mulheres chegaram, elas, oi, Roberta, não sei o que, falaram comigo. E aí me levaram lá pra fora, falaram comigo. Sabe aquela admiração que elas tinham? E eu disse, meu. E elas, nossa, que legal, não sei o que, bem admirada e tal. E aí eu falei, olha, eu vou ter que ir, vou aproveitar. Elas, ai, aproveita, Roberta, aproveita, nossa, que legal, não sei o que. Vai, aproveita bastante, curte pela gente, não sei o que. E eu fui voar, né? E elas lá toda feliz, toda animada, porque eu tava consciente. E aí eu continuei voando. Nesse continuar voando, eu desci numa espécie de, como vamos dizer, numa ponte. Tinha uma ponte assim, eu sabia que não era no Brasil, essa ponte, né? E eu vi uma espécie assim de ponte na minha frente. Aí não tem a ponte, eu botei um pé de um lado, pé do outro, em cima da ponte, aterrisei, não sei se é assim que fala. Aí parei assim na ponte, fiquei olhando a água azulzinha, gente, quase transparente. E eu disse, e agora, faço o quê? Aí eu senti, voa, né? Aí eu disse, não, e se eu cair nessa água aí? Eu prefiro, tinha umas árvores assim, bem grandona, bonita, parecida com aqui as árvores, sabe? A gente percebe um pouco a diferença, né, as árvores. As árvores aqui é tipo uns pinheiros, tem diferença algumas árvores aqui. E aí, aí eu olhei, não, eu não vou na direção dessa, eu vou nessa direção aqui da terra, né, pro lado, vou poder pro lado, porque se eu cair, eu prefiro cair na terra e não na água. Só que quando eu fui voando, perdi a consciência, perdi. Quando eu acordei de novo, tava tudo azul e tava um pouco turvo, assim, mas dava pra ver muita coisa, dava pra ver, sabe quando tava um pouco turvo? Embaçado, tá? Embaçado, mas tava tudo azul. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu disse, onde é que eu tô? Aí eu olhei, eu disse, eu não sei se foi o André que falou nessa hora, você tá na água. Aí eu disse, eu tô dentro do mar? Como assim? Eu tô dentro da lagoa? Aí, mas eu não tô respirando bem. Aí ele falou assim, não pensa na respiração. Justamente por causa do processo psicológico, né? Eu por estar embaixo d'água. Eu estava embaixo d'água e eu não sei se eu voei, caí, ou se alguém me botou lá, eu não sei. Só sei que eita, eu tô na água, que legal. Aí foi quando eu senti, né? Não pense em respirar. E, gente, eu fui nadando igual uma sereia, sabe assim, tipo, livre, mas na água. Foi muito massa mesmo. E eu me sentindo ali uma sereia, né? Um baco. Brincadeira. Mas, aí eu tava lá e tal. Enfim, e quando eu tava, né, voando ali, voando não, nadando, parecia livre mesmo. Aí eu disse, caramba, hoje eu fui no escritório, entrei, assim, tentei contato com os elementais da água, não vi, eu só via peixe ali, só via peixes normais, tá? Onde eu tava. E aí eu disse, eu vou agora na floresta. Eu vou agora na floresta porque eu quero ver os elementais de lá. Só que quando eu pensei pra lá, eu comecei a voltar pro corpo. Meu corpo começou a, como dizer, a chamar, né? Então, assim, pode ter sido o mentor me induzindo para entrar em contato com esses seres. Mas pode também ter tido ali um onirismo, ainda assim, porque eu assisti um filme sobre, né? Então a gente sempre tem que questionar. Mas, gente, e os caras de preto, Roberta, tu acha que eles eram da Matrix? Tu acha que eram o quê? Olha, gente, eu não tenho certeza, porque não é a primeira vez que eu vejo esses caras de preto me perseguindo, ainda por cima. Eu já vi esses caras umas mais de 4 vezes já, me perseguindo em alguns lugares, em hospital, na rua. Lembra aquele também que eu falei pra vocês, uns caras aqui me perseguindo de preto? A mesma roupa, era um terno preto, uma gravatinha e tal, carro preto, né? Então, assim, não sei quem são. Mas deu a entender nessa última experiência que eram aqueles caras dos agentes, né?
Mas, quando a gente conta, assim, uma coisa que uma pessoa que não sabe o que é viagem astral, que nunca fez, ela acha que é coisa viajada filme. Apesar de que os filmes, né, têm inspiração, eu acredito que tem inspiração nos sonhos, nas projeções e trazem isso aí, né, no astral mesmo. Então, se existe, não tenho certeza ainda, mas que foi uma coisa muito doida. Por que eles também colocaram um chip em mim, né? Muito doido isso. E na hora, o André provavelmente me ajudou a tirar, né? Talvez fizesse mal pra mim, alguma coisa do tipo. Lembra que na sexta-feira a gente é retirada de chip implante, né? Será que eles estavam atrás de mim porque eu sou um ET? Será que era o MIB? E tava atrás de mim que eu era um ET? Bom, enfim, não sei quem eram esses caras, mas a gente vai descobrir um dia, né? A gente vai descobrir. E você, o que você acha? Você acha que esses caras eram o quê? Era aqueles caras, o MIB, os homens de preto? Era aqueles caras que eu falei da que estão aí, né, da máfia, que estão aí atrás do resort ainda, que estão atrás do pessoal que saiu, né, de mim inclusive, ou outro? O que você acha? Bom, vou ficando por aqui nessa viagem astral. Beijo, muita luz e paz para você.